Levante a mão e diga: eu preciso aprender a descansar. Diga comigo: o descanso é um estado da crença, porque só quem crê descansa. Só quem crê descansa. Você já sentou numa cadeira que você desconfiava que ela não ia aguentar você? Olhou assim, né? Não ri alto não, irmã, que isso denuncia. Mas você já sentou e falou assim: isso aqui não? Você consegue se entregar totalmente na cadeira? Consegue? Agora eu lhe pergunto, como é que foi quando você sentou nessa cadeira hoje? Você só sentou? Por quê? Porque quando você olhou para ela, ela te deu confiança. Confiança. Você olhou para ela e ela te deu confiança. E o que te passou confiança? As características dessa cadeira. Quando você olhou para ela e falou assim: uau, tubo de aço, parede de 8 milímetros, reforçado, tubular, espuma injetada, de primeira qualidade. Você olhou para ela, é claro que você não viu os detalhes técnicos, mas você olhou para ela e ela viu que ela te passava, e você simplesmente descansou nela. O que eu quero te dizer, você não precisa ser um teólogo, saber grego e hebraico, mas quando você abre a sua Bíblia, algumas características de Deus ficam bem claras ao mais leigo dos homens, e isso ensina você a descansar. E se você não consegue descansar, é porque você ainda não está olhando para Ele, e prestando atenção nele, e observando quem Ele é e como Ele é. Deixa eu te dizer, quando você se entregou a esta cadeira, você descansou nela, porque ela lhe passou confiança. E eu quero te dizer, o teu Deus tem te passado confiança, então descanse em Deus. Eu sirvo esse Deus há mais de 30 anos, deixa eu te dizer uma coisa, Ele não me deu motivos para desconfiar. Deixa eu te dizer, eu trabalho para Ele 24 horas do meu dia, já há quase 25 anos, deixa eu te falar uma coisa, Ele nunca me deu um só motivo para desconfiar. Quando eu olho para Ele, eu sinto confiança e eu descanso. Agora, quando você olhasse, talvez você olhasse para uma cadeira, vou continuar usando o exemplo da cadeira, por favor. Quando você olhasse para uma cadeira e de repente você olhasse e falasse assim: isso não me passa confiança. Aí você diz: suas pernas estão cansadas. Você senta, mesmo cansado. Então descanso não é para quem está cansado. Descanso só vale para quem confia. Porque se a gente não confia, a gente não. Se a gente não confia, a gente não. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, correndo o risco de ser repetitivo, mas a barba branca e a careca surgindo me permite começar a ser repetitivo nas histórias. E como as minhas filhas fazem: ai pai, está ficando igual o vô. E é verdade, esses dias oh meu Deus, eu estava fazendo uma coisa e eu falei assim: eu virei meu pai. Quem já sentiu isso? Virei meu pai, eu virei minha mãe. Quem aqui? Levante a mão, levante a mão. Acontece. Virei meu pai. Aí outro dia, deixa pra lá, não vou contar não. O Luiz agora é meu motorista, né? Dirigindo. E ele foi me buscar no aeroporto, e aí tinha uma vaga assim, eu fiz um sinal para ele assim: para aqui, poxa, não está vendo? E ele falou: pai, eu vi o vô. Bom, nada a ver do que eu estou falando, mas eu vou contar a história então. Eu estava pregando uma série de mensagens no interior de Rondônia, e a Amazônia é um lugar muito fantástico, muito maravilhoso, extraordinário. O Brasil é extraordinário. O Brasil é extraordinário. Se alguém diz que o Brasil não cuida da sua natureza,
duas coisas: ou nunca fez um voo de avião, ou é desonesto. Porque o dia que você fizer o primeiro voo de avião, você vai saber que o Brasil é o lugar mais preservado do mundo e que cuida bem das suas coisas. Só basta um voo e um pouquinho de raciocínio lógico. Você decola de um avião para qualquer lugar do Brasil. Em 2 minutos, você para de ver cidade. E aí você vai ver, mata, 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 mata. Não é mata de matar, tá de mato, tá? Não cortam os negócios e fica estranho. E você vai ver árvore, 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 mata, árvore, 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 árvore. Como você, em São Paulo, você leva 2 minutos para parar de ver cidade. Mas quando você está chegando em qualquer outra cidade do Brasil, o teu voo é no máximo 1 minuto vendo cidade. E aí você chega de novo. Então o que as cidades ocuparam, o que o Brasil desmatou, é isto, muito pouco. E a Amazônia é fantástica. É um lugar de riqueza, é um lugar de bênção, que Deus continue abençoando. Amém? E não tenha preocupação com madeira não, porque tem madeira, que quando você está terminando de cortar a madeira, a outra já cresceu e já vem. É maravilhoso você ver como funciona. Outro dia eu estava sentado com um madeireiro, e ele contando para mim, falou assim, ó, eu vou levar 50 anos para chegar no fim da minha reserva. Só que quando eu chegar no fim da minha reserva, todo o campo para trás já cresceu de novo. Então é uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa, e você vive isso quando você viaja para esses lugares. Nada a ver do que eu estou pregando também, mas eu não sei porque que eu estou falando isso. Sim, estou ficando velho. Deve ser. Mas vamos lá. E aí eu estava pregando no interior de Rondônia, muito distante, tudo é muito distante. O cara fala, hoje eu tive que sair para ver uns negócios aí e tal, assim. E como a gente faz aqui? Vou daqui em Mogi para fazer um negócio. O cara fala assim, não, fui 500 quilômetros ali. Ok. E para chegar na capital eu tinha mais ou menos uns 600, 700 quilômetros. É longe. A noite inteira de carro viajando, quase um dia inteiro de carro viajando. Eu havia pregado a noite toda, eu havia pregado à noite, eu havia pregado de manhã, havia pregado de tarde, havia pregado muito. Durante todo o final de semana, e eu já tinha feito isso algumas vezes. Geralmente quando eu terminava a mensagem do domingo à noite, tinha um carro na porta, porque era o tempo certinho. Era terminar de pregar a mensagem no domingo à noite, em Rondônia, e tipo assim, passava a mão na Bíblia, enquanto o pastor ia terminando o culto, o carro já estava na porta. E aí eu entrava no carro, o carro viajava a noite toda para eu amanhecer na capital, e na capital pegar um voo para São Paulo. Era essa a rotina. Bom, preguei e tal, e assim foi final de semana, sexta noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, terminou, entrei no carro. No que eu entrei no carro, 2 rapazes que iam me levar, eles, o primeiro sentou, e quando ele contornou a primeira esquina, sabe aquele cara abração? Meia roda, que o cara já meio, não é igual o Didi, piloto. O Didi dirigiu para mim mais de 10 anos aí. E eu falei, eu vou morrer. Érica tá bonita. Agora que nós temos algum dinheirinho. Cara, não tá certo isso. Bom, o outro rapaz também percebeu que aquele primeiro motorista não ia. E com um pouco de jeito, convenceu o colega a trocar. E aí o outro rapaz pegou o volante e passou um pouco mais de confiança. Mas só um pouco, não muito. Bom, ele dirigiu por mais ou menos umas 2 horas. Só que assim como eu, ele também estava no culto da sexta, do sábado de manhã, do sábado de tarde, do sábado de noite, do domingo de manhã, do domingo de tarde, do domingo de noite. O que aconteceu com ele? 2 horas depois que ele estava já dirigindo naquela reta amazônica, sem nenhuma curva, eu falei, filho, encosta, porque eu vou dirigir. Pastor, mas o senhor está cansado. Eu estou cansado, mas eu não confio. E quem não confia, não?
Eu estou cansado, mas eu não. E quem não confia, não. Mas pastor, eu falei, se eu seguir reto aqui, eu vou terminar em Porto Velho. Ele falou, seguindo reto é Porto Velho. Eu falei, então passa para o lado, meu filho, que agora sou eu. O senhor está cansado? Estou, mas não vou descansar. Porque quem não confia, não. Deixa eu te dizer, só descansa quem confia. Diga comigo, só descansa quem confia. Só descansa quem? Agora, quantas vezes o Valdir dirigindo para mim, está aqui ele, hoje é o Adriano que dirige para mim, e hoje tem uma equipe aqui da igreja que dirige para mim, às vezes a gente sai de algum lugar, o que acontece? Eu confio, e porque eu confio, terminou o culto, eu entro no carro, alguns miseráveis, não digo logo ali na segunda fileira, já tiraram foto de mim, maldade. O que eu estou dizendo para você é que se a gente não confia, a gente não. Então o descanso é um estado da sua crença. O descanso está ligado à sua crença. A Bíblia diz assim, no Salmo de número 30, na poesia do Salmo, diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. E aí você então vem ao gabinete pastoral e conversa com os pastores e diz assim, mas pastor, quanto tempo dura uma noite? E eu te pergunto, quanto dura uma noite? A noite depende do quanto você pode descansar. Porque se você é daqueles que é bom de cama, quem aqui é bom de cama? Não entendi. Que descansa, que deita e dorme fácil. É disso que eu estou falando. Quem é bom de cama? Deita e dorme fácil. Eu sou bom. Muito bom. E o que acontece? Eu deito e durmo. E para quem deita e dorme, quanto dura uma noite? Um piscar. Então quer dizer que o tempo da noite depende da tua capacidade de se entregar ao descanso. Quer dizer o seguinte, que para quem descansa de verdade, deitou, acordou, quanto durou a noite? Um piscar de olhos. Mas sabe aquele dia que você está preocupado? Sabe aquele dia que você está assim, com alguma coisa atormentando sua cabeça? Quem tem passado noites assim às vezes, sabe o que acontece? Você vira de um lado, você vira do outro, você levanta, você bebe uma água, você ora, você mexe no celular, você levanta de novo, e você vira para cá, e você vira para lá, e você vira para cá, e você vira para lá, e a noite é interminável. Por quê? Porque você não se entregou ao descanso. Deixa eu liberar uma primeira palavra aqui para ti agora. Ei, recebe o que eu vim te dizer. Noites intermináveis vão ser encurtadas, porque você vai aprender a descansar em Deus. Levante a mão e diga: Senhor, me ensina a descansar e confiar. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Nós somos chamados a caminhar debaixo de um descanso em Deus. Está na hora de aprender a descansar pela fé e confiar que Deus está agindo. Está na hora de aprender a descansar pela fé e saber que Deus está conosco em tudo que fazemos. Quantos podem dizer amém nesta manhã de domingo aqui? Agora eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, por favor. Nós estamos aqui hoje numa batalha entre fé e ansiedade. A ansiedade te leva a um tempo de desconfiança, mas a fé te leva a um tempo de confiança. Quando nós estamos ansiosos, não conseguimos descansar. Quando nós estamos ansiosos, não conseguimos descansar. Mas quando estamos crendo, podemos nos entregar ao descanso. Marcos capítulo de número 4, eu quero ilustrar isso com uma passagem. Marcos capítulo de número 4. Porque às vezes você está cansado, mas também está sobrecarregado. Às vezes você está cansado porque você trabalhou o dia todo, mas você tem aquela conta para pagar amanhã. Você tem aquele BOzão para resolver.
Você tem aquela situação da família que está incerta. Você tem aquele problemão que está te atormentando. Você tem aquela causa que você não sabe como vai terminar. E Deus está te dizendo: ei, se você olhar para mim e acreditar em quem eu sou, você vai se entregar ao meu descanso. E assim como você sentou nessa cadeira hoje, se entregou ao descanso que essa cadeira lhe transmitiu, eu quero dizer que você também vai se entregar ao descanso de Deus. Você vai se entregar ao descanso de Deus. Eu quero que você olhe esse texto, ele é muito importante. Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Passemos para o outro. Diga comigo: objetivo, alvo, visão. Guarda isso. Se você tem objetivo, alvo e visão, você vai descansar melhor. Levante a mão e diga: objetivo, alvo, visão. Mantenha os seus olhos no objetivo, mantenha os seus olhos no alvo, mantenha os seus olhos na visão. O Deus que te chamou te faz chegar lá. Bate no ombro de alguém e diga: o Deus que te chamou te faz chegar lá. Verso número 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa. Quem? Jesus. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Você sabe fazer música de suspense, de filme de ação, quando a coisa fica perigosa? A tempestade está agitando o mar. Sabe fazer uns acordes mais pesadão? Vai. Eu confio no seu potencial. A tempestade está assim, ó. O vento está soprando assim, ó. Está balançando o barco assim. E os discípulos estão tentando tirar água. Consegue ver a cena? Começa uns acordes mais tensos assim, mais... Parece que a gente vai morrer. É bom que a gente não tem nada combinado. Agora você sabe fazer assim? Agora você põe para o teu nenenzinho dormir assim. Peraí. No mesmo barco. No mesmo. Os discípulos estão como? Carrega. E Jesus está? Os discípulos estão como? E Jesus? Espera aí. Você está dizendo que no mesmo barco tem gente que pode estar tensa, preocupada, agoniada, angustiada, mas também tem gente que está descansando, confiando, acreditando. Que eu vim te dizer, a questão não é a tempestade, é o quanto você confia. A questão não é o problema, é o quanto você acredita. A questão não é o vento, o mar, a onda, o barco. A questão é se Jesus está. Aleluia! Que eu vim te dizer hoje é que Deus te trouxe a este lugar para te lembrar. Você olhou para essa cadeira e confiou nela. Olhe para mim e creia que você pode descansar na minha promessa. Olhe para mim e creia que você pode descansar no destino, no propósito, no alvo que eu tenho para a sua vida. Então você que sabe. Se o que vai invadir a sua alma é... Agora é o terror. O que vai invadir sua alma é a tensão, é a preocupação, é a ansiedade, é o temor. Ou se o que vai invadir sua alma é a paz.
a graça, o favor, a bondade, a misericórdia de Jesus na nossa vida. Jesus disse: eu não vim morrer no mar, eu não vim morrer num barco, eu vim morrer na cruz, eu vim morrer numa montanha. Então não é isso que vai ser o meu fim. Quem tem consciência do seu destino, quem tem consciência do seu propósito, quem já disse: eu vou chegar do outro lado, saiba do que o Senhor está dizendo para você hoje aqui: você vai chegar do outro lado, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Grite comigo: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda no mesmo capítulo de número 4, verso de número 39, diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E aí ele olha para os seus discípulos, o verso 40, e diz o que? Leiam todos comigo, está na tela, vamos lá, o que ele diz? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm? Ainda não têm? Ainda não têm? O que ele está dizendo é que o medo, a ansiedade, a preocupação se enfrenta com fé, se enfrenta com a crença. E sabe o que acontece? Eles haviam olhado para Jesus por tanto tempo, mas não haviam percebido características em Jesus. Se você olhar comigo, o verso de número 41, segue, você vai perceber uma outra coisa. E eles estavam apavorados. Apavorados com o quê? E perguntavam uns aos outros: o quê? Quem é este? Nós nunca o vimos assim. A gente achou que conhecia ele, mas de verdade não conhecia. A gente pensou que sabia quem ele era, mas a gente não sabia quem ele era. A gente imaginava que ele era bom, mas não sabia que ele era tão bom. A gente imaginava que ele era grande, mas não sabia que ele era tão grande. A gente sabia que ele podia, mas não sabia que ele podia tanto. Quero te dizer que talvez esse vento e este mar agitado só vão mostrar para você quão bom, quão grande, quão poderoso, quão extraordinário. Como Ele é além do que pedimos, como Ele é além do que pensamos, como Ele é além do que imaginamos. Eu não sei se você consegue entender, mas eles descobriram um Jesus maior do que aquele que eles conheciam. E eu vim aqui hoje liberar uma outra palavra. Se você puder receber, eu quero ser um profeta na tua vida hoje, te dizer: essa tribulação, esse problema, essa dificuldade só vai revelar que o Jesus que você serve é maior do que o Jesus que você conhece. Bate no ombro de alguém e diga: você ainda não conheceu tudo dele. Não, grita: você ainda não conheceu tudo dele. Não, grita de verdade: você ainda não conheceu tudo dele. Coisas maiores virão, coisas melhores virão. Aleluia! É isso aí. É isso aí. Atos capítulo de número 12. Vamos ver se dá tempo para mais uma. Você acha que dá? Dá. Atos capítulo de número 12, verso de número 1. Atos 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Estendeu a mão sobre alguns da igreja para os... A igreja sofre. Verso número 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. A igreja chora.
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou. Às vezes o mal prevalece. Mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Leia comigo o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava. A igreja orava de qualquer jeito? Orava? Orava? Toque alguém e diga, põe mais intensidade na oração. Verso de número 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor. Levante a mão e diga, ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. Quantos creem nos livramentos de Deus, digam amém. Quantos podem profetizar os livramentos de Deus para a família, digam glória a Deus aqui nesse lugar. O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, tocando a Pedro no seu lateral, no seu lado, tocou nele. É interessante a expressão que quando Lucas era médico, você sabe, entendia muito de anatomia, mas é interessante a expressão que Lucas usa quando vai registrar no grego. Como é que o anjo tocou em Pedro? Ele não vai assim, ele não disse simplesmente tocou para, ei, acorda. A Bíblia diz que o anjo fez isso aqui nele, ó. Deu um. O texto original vai dizer que tipo pegou aqui num. Sabe aquele que você sente debaixo da costela? Irmão, o cara está para receber sentença de morte na manhã seguinte. Não dá. O anjo, Pedro, se não dá um cutucão debaixo da costela, o cara não. Agora, como é que dorme numa situação dessa? Pergunta para quem está perto de você, como é que dorme? Como é que dorme? Como é que dorme? Simples. Diga comigo, uma promessa. Diga de novo, mais forte, uma promessa. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pouco tempo antes. Jesus falou, Pedro, você vai morrer velho. Você vai morrer? E Pedro falou, ainda não está na minha hora. Eu ainda tenho coisas pela frente. Esse não é meu momento. Eu ainda tenho muito para viver. Esse não é o fim que me foi prometido, essa não é a palavra que eu recebi. O que eu quero dizer para você hoje, aqui nesse lugar, nessa casa, mais uma vez, eu quero te dizer, quem confia descansa, quem sabe para onde está indo, tem sono tranquilo. E eu quero pedir a Deus, restaura o sono, o descanso e a confiança, mais uma vez, no meio do seu povo, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Dá um glória aí. Grita comigo, é tão extraordinário que vai parecer sonho.
Porque o anjo, eu vou resumir para você, o anjo deu aquele cutucão, Pedro meio que acordado, meio que dormindo, o que está acontecendo? Vem comigo. Ele foi pegando as roupas e saindo, meio que saindo, e a Bíblia diz que uma porta abriu, outra porta abriu. E quando ele já estava na rua, a Bíblia diz, cara, eu pensei que era um sonho, mas é verdade. Bate o nome de alguém de novo e diga, parece sonho, mas é realidade. Como é que alguém pode dormir tão pesado assim, sendo condenado à morte amanhã? Eu vou te dizer, pode dormir tão pesado assim, porque quem confia descansa. Levante a sua mão e grite comigo, quem confia descansa. Levante as duas mãos e diga, hoje toda ansiedade, preocupação que corroía minha alma, eu vou vencer por meio da fé. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um grito de glória a Deus. Que o Espírito Santo renove a sua igreja hoje neste lugar. Acho que dá tempo de mais uma. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Verso de número 20. O louvor pode subindo já. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a abater sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo diante deles disse: Senhores, deviam ter aceitado meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este grande prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, gosto do verso 23, observe que lindo. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha, para algum lugar seguro. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro. 14ª? Uma noite de 14 dias. Porque a Bíblia diz que por 14 dias não surgiu sol, lua ou estrela. Não havia diferença entre o dia e aquela noite já durava 14 dias. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, era de 37 metros. Pouco depois lançaram de novo a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas, ao mar, ao pretexto de lançar âncoras na proa,
Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, e o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Era uma noite de 14 dias, era um jejum de 14 dias, era um choro de 14 dias, mas passou. Porque deixa eu te dizer uma coisa, tudo passa. Tudo uma hora vai passar. Vai passar. O sol vai nascer de novo. A luz vai brilhar de novo. O mar vai aquietar de novo. E a viagem vai prosseguir. A viagem vai prosseguir. Porque o Deus a quem eu pertenço, ao Deus quem eu adoro, me enviou o seu anjo nesta noite e disse: é importante que se cumpra na tua vida o que foi dito que ia acontecer. Há um Deus no céu, existem anjos na terra, e Deus está dizendo: essa longa noite vai passar. Então, com a mesma confiança que você sentou nessa cadeira, eu te faço um convite: levante-se na presença de Deus, confiando que essa dor passa, que essa luta passa, que essa guerra passa, e que o Senhor na sua vida é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Levante suas mãos aos céus, diga: no meu Deus, eu posso descansar. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, Ele está neste lugar.